Hoje, segunda-feira, mais uma vez, começando mais uma semana, né? Nós somos da segunda, dia 21 de junho de 2021. Vamos dar continuidade ao conteúdo novo, né? E só ver aí. Teve alguma consulta que vocês acharam que foi impossível de fazer? Só para a gente mapear aqui, bem rapidinho. Eu não vou ficar muito tempo nisso aqui, não. Tem que ser no máximo 10 minutos. Impossível não, mas como que é a solução da última questão da 3E? 3E, Acho que é 3E mesmo. A deixa eu. última, Não a é última atacante nem era que... meia. É a última Qual? da Márcia. A última, Hã? definir quem não é atacante nem meia. Isso, eu quero saber qual que é a solução dela. Eu fiz, mas eu acho que eu fiz errado. Mostrar o nome do jogador e a posição cuja posição em campo é diferente de atacante e meia. Tranquilo, vamos lá fazer isso aqui? Eu vou fazer aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Tô sem a tabela aqui agora, eu vou fazer aqui no bloco de notas mesmo. Mas eu sei que o resultado dá certo. Select, né, pra gente mostrar o nome do jogador e posição, no caso aqui, usando essa estrutura, vai ser jogador, vírgula, posição. Jogador, vírgula, posição. From, o nome da tabela. A tabela aqui, melhores underline do mundo. E agora a gente coloca as condições. Posição em campo é diferente de atacante e meia. Beleza? Então, posição é diferente de atacante Ah, e diferente, então escreve assim, com é, esses dois, o mais. Então é isso. Professor, Sabia como que escrevia diferente, eu não tinha capítulo ainda isso aí. e posição diferente de meia. Daniel, eu usei Oi, o exclamação igual, deu certo. também. Ah, tá. São essas duas formas de fazer. É diferente sinal abrindo e fechando, né? Como se fosse uma tag HTML, ou então assim. Assim também funciona. É a Uhum. mesma coisa. Beleza, É então só isso aqui. O papel é um sinal diferente mesmo. tranquilo, é porque eu errei essa daí. A letra D, por exemplo, vocês usaram o nome Lionel Messi de forma, quer ver, ó, mostrar os anos que o jogador Lionel Messi foi considerado o melhor do mundo. Então, os anos, né? Se eu for pegar o pé da letra aqui, somente os anos, eu dou um select ano, né? Não preciso colocar mais nada, só o ano. From melhores do mundo, que é o nome da tabela. A gente só tinha essa. Aí depois o jogador, que é o nome do jogador, né? Uhum. Vocês usaram sim, igual, né? Igual Igual Lionel. Lionel Messi, certo? Certinho, eu fiz isso aí. Agora, se vocês quisessem, poderiam usar também o like, que ia funcionar do mesmo jeito. Aqui eu posso usar o igual ou posso usar o like. O like aqui, ele é menos restritivo. Então, por exemplo, se eu tivesse assim, Leonel Messi dos Anjos, né? Um exemplo, que o nome dele fosse assim, Leonel Messi dos Anjos. Mas como aparece Lionel Messi, ele ia achar do mesmo jeito. Agora, se eu coloco jogador igual a Lionel Messi, exatamente desse jeito, aí se eu tivesse escrito lá Lionel Messi dos Anjos, ele já não ia aparecer por conta desse igual. Deu para entender?
Vamos dizer que ele está aqui, ó, armazenado, Lionel Messi dos Anjos. Lionel Messi dos Anjos. Aí o nome dele completo, vamos dizer que fosse isso aí, né? Eu não sei não. Eu tô dando um exemplo aqui. Aí se eu coloco jogador igual a Lionel Messi, ele não ia achar esse jogador aqui. Então o like ele é melhor porque é menos restritivo, porque ele mesmo tendo o dos anjos no final, aqui armazenado do banco de dados, ele ia conseguir puxar também. Beleza? Deu para entender, gente? Colocar na lista aqui. No caso aí, Viu? o like, se você for puxar um banco de dados, quantas pessoas tem o nome de Lionel Messi? Aí iria aparecer Lionel Messi Duarte, Lionel Messi fulano de tal, 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 tal. Agora, se você Exatamente. colocar exclusivamente Lionel Messi, né, só com esses dois nomes, aí vai aparecer exclusivamente Lionel Messi. Ou da mesma forma, Lionel Messi dos Anjos, aí ia aparecer exclusivamente o dos Anjos aí, né? Isso mesmo, Anselmo. Exatamente. Isso mesmo. Vocês entenderam. O restante aqui realmente é bem tranquilo. Não tem nada aqui diferente, não. Igual essa consulta aqui da letra D foi para ajudar vocês a fazerem a última. Essa aqui, ó. Select jogador, código, país, ano, from, melhores do mundo, ou é posição diferente de atacante e país igual a Brasil. Então, no caso aqui, ele mostrou o jogador, o código, o país e o ano daqueles jogadores que a posição é diferente de atacante e o país é Brasil. Então, no caso, ele pega meia e outra posição que possa aparecer. Né? Acho que no Brasil teve só meia que foi considerado, né? Fora os atacantes. Então pegou só, igual aqui, ó. Pegou o Ronaldinho, pegou o Kaká, pegou o Rivaldo, né? Acho que foram esses aí. Ronaldinho duas vezes, Rivaldo e Kaká. É o que deve ter moscado aqui na letra D. Mas é isso aí. Essa é questão de treinamento. A gente vai treinar muito ainda. Isso aqui tá só no princípio, né? Porque foi só para a gente começar a praticar um pouco e poder entender que tem umas práticas legais aí para a gente fazer ainda. Quem não terminou, quem não fez, ainda está na hora de entregar, viu? Mesmo atrasado, vocês podem enviar. Mas não deixa de fazer, não. Por favor. Beleza? Beleza, então eu vou tentar fazer a número 3 de novo e te mandar. Ok. Então, eu vou passar para o nosso conteúdo aqui teórico. Como parte dele eu já tinha falado na aula anterior, eu vou só passando rapidinho aqui para a gente não ficar voltando, viu? Então, eu vou falar aqui com você sobre a arquitetura de sistemas de bancos de dados. Então, o sistema de banco de dados, a gente tem a criação de um modelo de dados, né, que é diferente em si daquela questão da descrição do banco de dados e o próprio banco de dados em si. A descrição é um conjunto que a gente determina como que esse banco de dados vai funcionar, né, quais são os dados que eu vou ter, quais são os tipos de dados que eu posso armazenar, e o próprio banco de dados em si é o que a gente manipula ele na prática, né, com as consultas de manipulação de dados que vocês viram aí, que é o select, que é o insert, que é o update, que é o delete, né? Então, dentro das consultas de bancos de dados, a gente tem lá uma classificação ainda das consultas que vocês vão conhecer mais para frente, mas tem algumas que a gente chama de DDL, que são as consultas de criação de estrutura, e tem as chamadas DML, que são as consultas de manipulação de dados. Então, o que vocês trabalharam aqui, de certa forma, foram as duas. Se a gente for pegar o exercício, tinha aqui, ó, na hora de criar o banco de dados,
a gente usa comandos do tipo DDL, que significa o quê? Criação de estrutura, que é comando de criação de tabela, criação de índices, criação de bancos de dados. Agora, quando a gente vai trabalhar manipulação de dados, aí são consultas do tipo DML, que é select, que é o insert, que é o update, que é o delete. Então, isso aí a gente vai diferenciar mais ainda no decorrer dessa disciplina. E a descrição do banco de dados em si é chamado esquema do banco de dados. A gente tem uma figura gráfica para representar isso, que é o chamado diagrama de esquema, que de forma bem simples é isso aqui, né? Isso aqui é um esquema de um banco de dados considerado empresa, tem lá esquema de empregado, ou seja, eu coloco todos os campos que eu vou armazenar dentro desse esquema. Então tem aqui, ó, primeiro nome, nome inicial, último nome, SSN, que é um código do empregado, data de nascimento, endereço, sexo, salário, super SSN, se for uma matrícula do empregado, DNO, que é um departamento. Né? Não necessariamente que a gente tem que entender esses campos aqui, é só para representar um exemplo mesmo de como que a gente escreve um diagrama de esquema. É algo muito simples. Então, quando a gente está fazendo uso do banco de dados, a gente vai mudar as informações que estão armazenadas com muita frequência. Então, naquele momento de criação do banco de dados, a gente tem estados, que são chamados também de estante do banco de dados. Então, o conjunto atual dos dados que nós temos são chamados de instâncias. E, no caso aqui, quando eu tenho as informações armazenadas dentro desse meu banco, eu vou ter as instâncias dentro desse meu banco de dados, certo? Então, tudo que for de linha que eu tenho, eu chamo de instâncias. Isso aqui eu já tinha passado, por isso que eu estou sendo mais rápido aqui. Quando eu tenho um banco de dados vazio, eu acabei de criar o banco de dados, eu vou estar no estado inicial. Então, ele está simplesmente sem informação nenhuma. A partir do momento que eu começo a inserir informação, eu já entro no estado atual, porque eu vou ter as primeiras atualizações dentro do meu banco de dados. Deixa eu clicar no chat aqui para acompanhar. Esqueci de clicar, ainda bem que ninguém perguntou nada. Então, esse sistema gerenciador de bancos de dados, ele vai ser responsável por garantir que esse estado do banco de dados seja válido, ou seja, todas as estruturas que nós criamos, eles vão ter algumas restrições específicas, ele vai armazenar dados específicos, e o banco de dados precisa garantir que isso aconteça na prática. Então, quando eu crio um esquema de banco de dados, eu estou criando o que se chama de intenção. É como se fosse um projeto do meu banco de dados. E quando eu faço atualização de estados, quando eu tenho um estado do banco de dados, ou seja, a criação já do banco e as informações ali presentes, eu vou ter uma extensão, né? Então, quando a gente cria uma estrutura de dados, a gente tem a chamada metadados, que é um catálogo de informação que mostra o que a gente tem armazenado em determinadas tabelas e quais são os dados que eu tenho armazenado ali também. Inclusive, eu mostrei para vocês que na prática a gente pode usar um comando lá que chama describe e o nome da tabela, e ele vai retornar para a gente uma estrutura mostrando o nome do campo, o tipo que ele armazena, se ele é chave primária, se ele não é, se ele é campo nulo ou se ele não é, se ele tem alguma especificação mais específica, por exemplo, se ele é autonumeração, se ele tem um valor padrão e etc. Né? Então tem tudo isso aí nesse metadados. E quando a gente precisa adicionar um novo campo dentro de uma tabela, ou alterar um campo que já exista, a gente fala que houve uma evolução de esquema, que isso é muito comum, né, em qualquer projeto de software, a gente fazer atualizações nesse esquema de banco de dados. Então, a arquitetura de banco de dados, ela é dividida em principalmente 3 níveis, no chamado nível interno, que descreve a estrutura do armazenamento do banco de dados. Essa estrutura a gente não tem muito como manipular, né, mas a gente conhece, sabe que tem essa estrutura funcionando, porque o sistema gerenciador do banco de dados que toma conta diretamente desse nível,
o que a gente pode fazer, no máximo, é criar as estruturas que vão criar nosso banco de dados. O restante, o armazenamento, as formas mais físicas de armazenamento de dados, é o próprio banco de dados que cria. Tanto é que tem gente que não sabe nem qual pasta que os dados vão quando a gente está gravando informação. Só que aí a gente vai aprender, lógico, né? Isso aí é algo que a gente tem que ficar atento também. Porque pode acontecer que às vezes a gente vai executar nosso banco de dados, ele deu um erro lá, ele fica corrompido, e tem formas de reparar esse banco de dados. Às vezes tem gente que apaga a pasta lá e lasca tudo, né? A gente não consegue recuperar mais, né? Então tem que saber direitinho quando acontece algum erro nesse sentido para poder conseguir recuperar. Senão a gente perde o banco de dados todo, né? Se não tiver backup, então, e for um banco de dados de uma empresa, aí está numa situação difícil. Tem o nível conceitual, que descreve a estrutura do banco de dados. Essa é a parte onde que a gente vai trabalhar bastante na criação do projeto do banco de dados, que são os assuntos das próximas aulas, que a gente vai falar sobre as entidades, os atributos, os relacionamentos do banco de dados, né, como que a gente pode organizar esse banco de dados em mais de uma tabela, né, igual esse banco de dados que vocês fizeram da FIFA, né, dos melhores do mundo, só tinha uma tabela, melhores do mundo. A gente não colocou informação adicional em uma outra tabela, mas é muito comum isso acontecer. E a gente tem que entender como que essas tabelas funcionam entre si, né? Qual o relacionamento que eu posso ter entre as tabelas, que é algo mais importante que a gente tem quando está falando de estruturas de dados. E tem o nível externo, visão, que descreve qual a parte dos dados que alguns usuários em específico vão poder acessar. Então, a gente pode ter a condição também de criar regras de negócio, né, de políticas de segurança, que vai falar, ó, esse usuário vai ter acesso a essas informações e esse aqui só vai ter acesso a isso. Né? A gente pode criar usuários, a gente pode fazer a criação de views e determinar quais usuários que vão acessar aquelas informações. Isso aí a gente vai aprender mais no banco de dados 2. Então, não vai ser assunto muito dessa disciplina nossa aqui, não. Mas banco de dados 2 a gente vai ver essa parte aqui de mais criação de segurança, né, de políticas de acesso, etc. Então, a gente, basicamente, na arquitetura de 3 esquemas, tem lá a figura do usuário final, né, o usuário do programa, do sistema, do aplicativo que usa esse banco de dados. Cada usuário ele tem uma visão de acordo com o seu perfil de acesso, e essa visão faz uma ligação diretamente com o nível conceitual ou lógico, né, também chamado de esquema conceitual, né, que é um diagrama, um desenho de como que esse sistema vai ser desenvolvido. E a gente tem o esquema interno, que é a parte mais complexa, vamos dizer assim, do nosso banco de dados, que vai fazer as gravações mesmo físicas dessas informações, que isso aqui o próprio sistema gerenciador de banco de dados vai trabalhar diretamente para a gente. Então, a maioria dos sistemas gerenciadores de banco de dados não faz explicitamente a divisão dessas 3 níveis, né, mas todos eles dão suporte a eles de alguma forma, né, a criação do modelo conceitual, a criação dessas consultas de criação de tabelas, execução, manipulação da sintaxe SQL e criação de visões, né, de usuários, etc. Então, todas elas, de certa forma, abrangem essa arquitetura de 3 níveis aí. Tem uma parte aqui que a gente fala sobre independência de dados, né, que é principalmente quando a gente precisa fazer alteração de alguns esquemas em níveis específicos do sistema, sem ter que alterar o nível mais alto. Então, como que seria essa independência de dados? Quando eu tenho lá a alteração de um esquema conceitual sem alterar o programa que acessa aquela aplicação, eu tenho a chamada independência lógica de dados.
Ou seja, eu adiciono campos lá no esquema conceitual e não necessariamente eu preciso alterar o meu programa por conta disso. Tem um momento também que às vezes eu vou alterar o esquema interno sem alterar diretamente o esquema conceitual. Então, isso aí é mais a questão de desempenho do banco de dados. Então, no caso aqui, o que acontece muito é quando eu vou inserir índices que vão melhorar a performance do meu banco de dados. Isso aí é chamado de dependência física. Então, algo vai acontecer na escultura dos dados, mas a gente não precisa alterar nada do modelo que nós criamos por conta disso, porque não vai ser nenhum campo adicional que eu vou colocar. Eu simplesmente vai ser um desempenho adicional a partir de um índice, que a gente vai estudar isso também em banco de dados 2. Né? Então, isso aí é só uma parte conceitual que a gente vê, mas na prática vai ser mais para frente. Isso aqui é um pouquinho mais complexo, essa questão de otimização de bancos de dados. Então, essa parte aqui eu falei com vocês, né, mas foi muito rapidinho também, que acabou que a gente estava revisando as consultas. O modelo conceitual, eu acredito que seja uma das fases mais importantes quando a gente vai criar um banco de dados, porque é onde que eu vou projetar realmente o meu banco de dados. Eu vou falar assim, ó, quais são os objetos que eu vou ter, quais são as características que meu banco de dados vão ter, quais vão ser os relacionamentos entre a tabela que eu posso ter. Então, é uma representação de algum problema que eu vou resolver. Então, nesse primeiro momento, eu não tenho preocupação de qual é a tecnologia, qual o sistema gerenciador de bancos de dados que eu vou usar. Mas é importante que eu consiga entender, nesse modelo conceitual, qual é a finalidade daquele banco de dados. Então, por isso que ele fala assim, que é utilizado na nível de conversação, ou seja, de entendimento, de você transmitir o conhecimento do sistema para validar os conceitos, para a gente entender se realmente aquilo que vai ser feito vai ser ok para aquele problema que a gente quer resolver. Então, a gente não vai preocupar se vai usar o MySQL, se vai usar o PostgreSQL, se vai usar o SQL Server, não preocupa nesse primeiro momento. A gente quer saber realmente quais são os dados que vão ser armazenados e quais vão se relacionar. Esse aqui é um exemplo de um modelo conceitual. Então, no caso aqui, ele representa um banco de dados de uma escola. Né? Uma escola, se a gente for imaginar, ele pode ter várias entidades. O que é uma entidade? É um grupo de informação. Então, por exemplo, uma escola tem o quê? Aluno, certo? Então, aluno é um grupo de informação. Eu posso ter cadastros de alunos. Então, eu coloco um quadrinho aqui e falo, ó, isso aqui vai ser uma entidade. Isso aqui a gente chama de entidade. Significa que eu vou ter um grupo de alunos. Esse grupo de alunos vai ter o que de dados para armazenar? Então, aqui no caso, está bem simplificado, lógico, né? Matrícula, nome, data de nascimento. E essa bolinha, ela tá azul porque representa a chave primária, ou seja, é aquele campo que vai identificar o registro da tabela. Então, essa matrícula tem que ser diferente para cada aluno. Eu não posso ter um aluno com a mesma matrícula, porque se eu fizer isso, eu vou ter um erro aqui na hora de gravar. Então, é exatamente essa matrícula que vai identificar qual é o aluno que está armazenado. Né? Logicamente que pelo nome também é uma informação útil, mas a matrícula vai ser meio que um código que a gente vai pesquisar, ok? Aí, no caso aqui, tem um outro grupo de dados, que seria o quê? Turma. Né? Uma escola tem turmas, realmente tem turma. Aqui tem código da turma e nome da turma. Se a gente for pensar, tem vários outros grupos que a gente pode colocar aqui. Né? Se fosse numa escola, a gente tem o quê? Tem um aluno, tem a turma, tem um professor, tem a disciplina, tem tem mais o quê? Mais um tanto de coisas. Se a gente for parar para pensar, vai ter realmente um conjunto de informações muito maior do que está aparecendo aqui. Só que aqui é só como exemplo, né? A gente ainda vai ver algo muito mais completo que isso.
E aqui no meio, a gente tem o que a gente chama de relacionamento. A gente vai estudar isso de forma mais específica, mas só para a gente entender. Essa linha aqui que está ligando aqui, a gente chama de relacionamento. Aqui está dizendo que em uma turma eu posso ter um ou vários alunos. E um aluno pode pertencer a uma turma. Então, no caso, tem um número aqui nessa parte de cima que a gente chama de cardinalidade. A gente vai entender melhor isso aqui também. Mas, por enquanto, é só para saber, ó, por que elas estão ligadas? Porque eu sei que um aluno faz parte de uma turma. E dentro dessa turma pode ter vários alunos. Basicamente é o que está dizendo para mim aqui. Né? Então, de forma bem simples, esse desenho representa uma condição muito importante para a gente na hora de desenvolver um sistema e com banco de dados. Alguém apertou alguma coisa aí que deu um sinalzinho aqui. Oi. No caso aí da turma, pertence aluno, é como se fosse duas tabelas, uma juntando com outra? Seria isso? Sim, são duas tabelas aqui. Uma tabela é a tabela que armazena os dados do aluno e outra tabela são os dados das turmas. Elas têm que ser separadas de forma para organizar mesmo os dados. Né? Vocês vão perceber que a gente vai dividir as informações ao máximo, justamente para organizar tudo isso aí. E outra coisa que a gente vai ver é preocupar com a não redundância das informações. A gente não pode ficar tendo campos repetidos. Então, por exemplo, se eu coloco o nome do aluno aqui, na tabela do aluno, eu não posso, de forma nenhuma, em outra tabela, colocar o nome do aluno, né? Mesmo que só para identificar, ó, esse aluno, ele está presente nessa turma, eu não coloco isso aqui, né? Porque eu vou estar dando redundância nos dados, né? Mas, por enquanto, a gente vai vendo isso aqui, vocês vão entender muito mais sobre isso aqui, não é a aula de modelo conceitual ainda que a gente está chegando. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer até hoje. Eu acho que dá para render bastante. E o modelo lógico, o modelo lógico, né, a gente já representa esse modelo conceitual de uma maneira mais específica. A gente já quer saber aqui algo mais detalhado. Por exemplo, qual é o banco de dados que a gente vai utilizar? É importante a gente ter consciência nesse momento. É importante também saber como que esses dados vão ser armazenados. Até então, nesse modelo aqui, a gente não preocupa tanto, por exemplo, qual é o tipo desse dado aqui do código. O código, pelo menos, deve ser número, né? Pelo que está falando aqui. Mas não está explícito aqui para a gente. Se isso aqui vai ser número ou se vai ser letra. A matrícula é a mesma coisa. Eu não sei se é um número ou se é uma letra, ou se tem letras e números ao mesmo tempo. Então, quando eu estou fazendo um modelo lógico, eu já tenho que ser mais específico em relação a isso. Eu tenho que falar, ó, esse dado que eu estou armazenando, ele vai ter esse tipo aqui de dado na hora do armazenamento, vai ter essa chave primária, vai ter um conceito que a gente vai aprender que chama chave estrangeira. A gente pode ter as chaves compostas, que é uma outra situação também. A gente tem que preocupar se o modelo está normalizado ou não, né? Tem 6 formas normais de normalização, mas a gente normalmente verifica 3, que são as principais. E se existe o que a gente chama de integridade referencial nas ligações entre as tabelas. Então, já é um modelo mais específico, né? Tem que ser um modelo que a gente já preocupa um pouco mais. É como se fosse assim, esse modelo aqui só quer saber quais são os dados que eu quero armazenar. Esse aqui eu já quero saber como que eu vou armazenar esses dados. Então, é uma coisa mais pontual, bem mais específica. Tem uma representação dele que é gráfica e tem uma representação textual também. Modelo físico, né, é a representação que a gente usa principalmente
para modelagem mesmo do banco de dados, pode-se dizer que é a consulta SQL de criação das tabelas, né, porque é a parte onde que a gente ainda consegue manipular, e também a parte de criação de estruturas de desempenho, né, criação de índices, criação de comandos mais internos para gerenciamento do banco de dados. Então, ele aqui é um pouquinho diferente em relação aos outros, né, modelos. A arquitetura de bancos de dados, ela basicamente funciona dentro dessa ideia de arquitetura cliente-servidor. Então, o sistema gerenciador de bancos de dados, ele tem o objetivo de fornecer dados para aplicações. Ou seja, a gente tem a figura que o banco de dados funcione dentro do servidor, que a gente chama também de back-end, e os clientes são aquelas pessoas que fazem o uso de uma informação que está armazenada nesse servidor. Então, o desenho aqui é mais ou menos isso, né? Quando a gente representa o desenho dessa arquitetura cliente-servidor, que é mais comum, a gente coloca um desenho de computador, né, e esse símbolozinho aqui, ó, como se fosse uma base de informação, e os clientes, né, são computadores, são celulares, são tablets, são dispositivos eletrônicos que acessam a informação que estão armazenadas. Isso aqui é muito comum hoje, muito, né? Se a gente for olhar esses sites da internet, todos eles, basicamente, eles utilizam essa arquitetura cliente-servidor, né? Tem um servidor que armazena os arquivos da aplicação, junto com o banco de dados ali por trás, e quando a gente acessa essa aplicação, a gente consegue visualizar os dados que estão armazenados no servidor que a gente nem sabe onde que está, mas a gente consegue acessar através de um URL, né? Então, a gente hoje, né, questão de desenvolvimento, igual dentro do campus mesmo, a gente tem uma aplicação, né, a Márcia usa bastante aí, inclusive, né, que é algo que ela trabalha no dia a dia, né, um sistema WebP no PAC, por exemplo. Vou colocar aqui como exemplo. Esse sistema, quando a gente acessa aqui, é como se fosse um cliente acessando um banco de dados que está num servidor localizado na internet. Então, quando eu coloco as informações aqui, eu vou acessar um banco de dados que eu, como usuário, não preciso saber nem onde que está. Eu nem sei a senha aqui. Brincando. Eu sei qual que é assim. É que eu errei. Então, eu não preciso saber. Opa, ó. Cortaram meu acesso, Márcia. O que eu faço? Vou chamar quem agora? Ó. Digitando a senha errada. Não tô... E agora, se digitar mais de 3 vezes no Vai bloquear, já imaginou? é igual no banco? Eu vou chamar quem aqui para resolver aqui Bicho, agora. é você o que resolve os pepinos pra gente? Ah, bom. Aqui. Então, quando eu acesso uma informação aqui, eu vou diretamente no servidor, ele vai consultar no banco de dados e vai retornar para mim informação. Nesse momento, eu estou acessando exatamente essa informação que está armazenada, como eu falei, num servidor que eu não preciso saber onde que está, como usuário, né? Logicamente, você como desenvolvedor, você vai saber onde que está armazenado, mas como usuário, em qualquer site da internet que você vai fazer, ele vai ter um processo semelhante. Ele tem o banco de dados que armazena essas informações, você acessa através de um URL e você nem sabe onde que essa informação está, mas você consegue acessar. E essa ideia aqui da arquitetura cliente-servidor, ela segue exatamente a mesma coisa. Eu busco a informação num determinado local, ela vai ser acessada, vai retornar para mim, mesmo sem eu entender exatamente onde que ela está, ok? Então, ele sempre funciona dessa mesma forma.
Então, a gente tem essa figura do servidor, que é o próprio sistema gerenciador de banco de dados, que ele faz todas as funções básicas, mais a definição dos dados, a manipulação de dados, a segurança, a integridade. E tem a figura do cliente, que são aplicações que são feitas por programadores ou aplicações internas, que são chamadas de built-in, que são desenvolvidas pelo fabricante, que esses programas aqui normalmente são para backup, para fazer o restore do backup, para fazer alguma coisa mais específica, né? Terminal de consulta do SQL, né? Que é tudo pelo comando na tela preta, que isso aqui ainda existe se a gente quiser usar, mas não é tão comum hoje, né? A gente usa outras aplicações que fazem algo semelhante. Mas o MySQL tem lá sua parte cliente, né? Quando eu venho aqui, ó, igual eu falei para alguns, né, que pudessem, que quisessem instalar o Champ. Então, quando eu venho aqui, ó, coloco iniciar, digito Champ, ele aparece aqui, ó, para mim, eu clicar aqui, ó, em Start do meu MySQL, ele vai abrir o servidor, ou seja, o servidor vai estar funcionando a partir do momento que eu digito esse, eu dou o start aqui, e ele mostra aqui, ó, porta 3306, que é a porta de comunicação do servidor do banco de dados. Pode falar, Geraldo. Eu baixei aqui, foi o Ampere, o Ampere Server. O AMP. Funciona também. É uma coisa? Basicamente é a mesma coisa. Ah, Aí eu dei o start e está rodando, ou seja, eu consigo fazer serviços agora acessando o banco de dados. Então, quando eu clico em Shell aqui, por exemplo, opa, deixa eu fazer aqui pelo prompt comando mesmo. Clicar em executar aqui, ó. Se eu venho aqui, digito MySQL, ele não está reconhecendo aqui. Por quê? Aonde que fica essa pasta aqui? Ele fica aqui, ó, C:\champ MySQL. Se eu digitar aqui, ó, MySQL, ele vai tentar acessar meu banco de dados pelo cliente, só que ele tem senha. Então, ele está dando um errozinho aqui, não está conseguindo entrar, né? Então, eu tenho que colocar a senha dele aqui para ele acessar o banco de dados. E essa senha aqui, realmente, eu não lembro de cabeça, nem faço questão de lembrar, que é uma senha muito complexa. Tô brincando, eu deixo ela anotada no arquivo bem guardado, para não acessar aqui. Né? Mas esse programa aqui, ó, MySQL, ele é um cliente, né? E o servidor, ele roda num outro programa que chama MySQLD, que ele tá rodando debaixo aqui do meu computador e a gente nem percebe, né, a execução dele. A gente consegue visualizar porque ele tá verdinho aqui, ó. A partir do momento que eu dou um stop aqui, nem executa mais, ó. Quer ver, ó? Ele não vai nem conseguir acessar o banco de dados lá, ó. Não consigo conectar no MySQL Server. Ele nem achou conexão mais. Mas isso aqui são coisas que a gente vai trabalhar ainda. Não precisa pirar o cabeção que eu sei, não. Beleza? Vamos chegar lá. Essa aqui também é um desenho bem clássico, né, da literatura. Ele mostra aqui os usuários, as aplicações, clientes, o sistema gerenciador de banco de dados, que é o programa lá que gerencia todas as conexões e faz a manipulação dos dados, e o banco de dados em si, que são as informações armazenadas no banco, certo? Então, a gente tem aqui. Quando eu utilizo o MySQL a partir do champ, né, o meu champ, né, fica nessa pasta aqui, ó, C:\champ MySQL, aí eu vou encontrar essa pastazinha que chama data. Então, meus bancos de dados, eles vão ficar dentro dessa pasta aqui. Então, se eu quiser fazer um backup das minhas informações, eu tenho que
copiar essa pasta toda, né? Mas tem outra forma de exportar o código SQL, que é até melhor. Isso aí a gente vai aprender ainda como é que faz. Mas no caso de uma pane geral, essa pasta a gente tem que salvar para poder recuperar as informações aqui. A gente tem que dar um jeito por aqui, ó. Daniel, Oi. mesmo que um invasor consiga hackear seu servidor e você consegue, mesmo depois que ele hackear, você consegue voltar esses dados com essa pastinha aí? Sim. A não ser que dá uma criptografia, aí não tem jeito, né? Na verdade, você tem que fazer um backup periódico dessas informações, né? Então, dependendo do sistema que você desenvolve, você tem que criar uma política de segurança para poder falar assim, ó, a cada 2 dias, a cada 3 dias eu vou fazer o backup, ou faz o backup diário, automático também. Então, esses arquivos, eles têm que ser salvos, sim. Eu faço o backup todo dia e guardo no HD externo por segurança e outro na nuvem. É, Ou no servidor mesmo. então tem que fazer um registro das informações. Isso depende muito do que vocês estão trabalhando, né? Quando é um computador só de desenvolvimento, normalmente a gente não faz isso diariamente. Mas quando está um sistema rodando em produção, aí você tem que criar um script automático de backup. Né? O WebP no PAC a gente tem isso lá, né? Os meninos da TI, o Ney e o Anderson, eles criaram lá a política de backup. Nossa, é diária também. Né? Tem, de vez em quando o servidor fica no campus, quando a luz vai embora lá, às vezes o servidor virtual ele não volta no mesmo momento. E pode ser que corrompa também os arquivos. A gente até passou por isso um tempo atrás, que ele ficou um tempinho desligado. E ele não conseguiu voltar tudo depois. Mas como tinha um backup diário, a gente conseguiu recuperar praticamente 100% das informações. Né? Então são coisas assim que precisa ter mesmo, dependendo da utilidade do sistema que vocês usam. Então, outra característica que tem bastante aqui no banco de dados é os bancos de dados distribuídos, que a gente pode ter mais de uma base de dados armazenada na rede. Então, por exemplo, aqui, banco de dados distribuído, eu posso ter uma filial no Rio de Janeiro, outra filial em São Paulo, outra filial lá em Florianópolis e outra aqui em Recife. Vamos dizer que são grandes centros que estão espalhados em posições estratégicas e, no caso, tem uma rede que faz a ligação desses bancos de dados. Para o usuário, esse banco de dados funciona como é o único banco de dados, é como se fosse transparente. Eu entro lá, acesso aquela informação e ele mostra para mim como se fosse tudo uma coisa só. Mas, na verdade, ele pode estar distribuído em regiões diferentes, até para facilitar o acesso e a informação ser obtida de maneira mais rápida. Né? Isso aqui é no caso quando precisa mesmo de muitas e muitas informações. Né? Quando for um banco de dados menor, tem necessidade de fazer isso, não. A arquitetura cliente-servidor é a mais indicada, né? Que é a mais simples de se gerenciar também. Isso aqui é bem complexo. Quando chega nesse nível aqui, você precisa estar armazenando muita coisa. Leitura dos capítulos 1 e 2, já tinha falado com vocês. Agora, nessa semana, eu vou cobrar uma atividade deles, né? Já deu tempo aí para fazer leitura, já falei isso aí já tem algum tempo, não foi de agora, então a gente vai fazer uma atividade disso aí, beleza? Porque o capítulo 1 e 2, né? Se alguém perguntar isso aqui, ninguém perguntou não, mas já respondendo aí que pode ser possível. Capítulo 1 e 2 do livro Deus Marie Navati, ele tem essa parte introdutória
conceitual do banco de dados. O que eu estou passando para vocês aqui é só um negócio assim, aquela parte superficial. Não é para aprender realmente a teoria de banco de dados, que eu espero que vocês tenham essa curiosidade, porque é uma disciplina muito bacana, tanto na teoria como na prática também. E essa parte aí é bem fácil, não tem nada de mais aí, vocês estudarem esses capítulos, não. Banco de dados, a gente aprende sempre com a prática, é igual a programação, né? Sempre com a prática. Só que quando a gente começa a estudar a parte teórica dela, aí que a gente vai começar a entender algumas coisas que a gente fazia na prática e às vezes não entendia o porquê que dava certo ou às vezes o porquê que dava errado também. Então a gente começa a ter uma visão um pouco mais ampla da situação, certo? Então, o estudo desses capítulos são fundamentais. Saber a teoria também é importantíssimo para todos. Por mais que alguns achem chato, né? Vocês estão na faculdade, vocês têm que estudar, tem que estudar, 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 estudar. Isso aí, né, para a gente é no mínimo, é o básico. Passou até um filme na minha cabeça aqui agora. O quanto que eu já penei para aprender algumas coisinhas específicas de banco de dados. Aí o tempo foi passando, as coisas foram ficando mais fáceis, né? Eu já penei também. Você é expert já, né, Daniel? É, cara. Quando a gente vai construir o banco de dados, assim como que a gente vai construir qualquer coisa, é importante que a gente tenha uma visão clara daquilo que a gente vai construir. Então, primeira coisa, vou construir uma casa, né? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma planta, eu tenho que ter um projeto básico daquela casa. Quando eu vou construir um banco de dados, não é diferente disso. Por quê? A partir do momento que eu falo, ó, meu banco de dados vai ter essas informações aqui, então eu já vou construir ele pensando que eu vou atender as minhas necessidades desse sistema que a gente vai desenvolver. Então a preocupação é de fazer a modelagem conceitual e falar assim, quais são os dados que eu vou armazenar, quais são os dados que eu vou relacionar. É um modelo mais simples. Então, nesse momento, é muito utilizado em entrevistas com pessoas que têm conhecimento do assunto que a gente vai trabalhar, o conhecimento lá, por exemplo, vou construir um sistema que vai ajudar a marcação de consultas médicas, marcação de consultas odontológicas, é um é algo muito específico lá para o agronegócio, né, uma vacinação de gado, vacinação de animais, um gerenciamento de uma fazenda, de um processo específico. Então, tem algumas pessoas que são chaves da gente conversar para entender o que a gente vai fazer ali. Então, isso aí tem uma fase que a gente chama de entrevista, que a gente vai preocupar em entender as necessidades do usuário e falar assim, quais são os dados que a gente vai armazenar? A gente vai colocar isso num papel dentro de um modelo que a gente chama de modelo de entidade de relacionamento, que é muito parecido com aquele que eu mostrei para vocês. Na verdade, é aquilo que eu mostrei para vocês, né? Então, nessa fase de entrevista, né, essa aqui é até uma imagenzinha clássica da engenharia de software. Nessa fase de entrevista, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai trabalhar essa comunicação, né? Porque o cliente pode explicar dessa forma aqui, ele explica, ó, eu quero um balanço com com espaço para 3 pessoas, né? Vamos dizer assim. Então, na cabeça dele, ele fez esse desenho aqui. O líder do projeto que fez lá aquela entrevista, ele entendeu que tem um balanço, né, de uma forma mais simples. Só que ele achou que esse balanço, ele pode ser colocado no meio de uma árvore. Então, na cabeça dele, isso aqui vai resolver.
Aí, na hora que o analista vai pegar esse projeto para realmente fazer a programação, ele vai ver, ó, aqui está no meio da árvore, eu não consigo passar por aqui. O que que eu posso fazer? Eu posso cortar a árvore no meio e suspender ela aqui de alguma forma. Então, o balanço vai ficar, pelo menos assim, sendo possível de chegar para um lado para o outro, né? Isso aqui é meio exagerado, né, gente? Mas pode ser que nessa conversa, como que a gente não conseguiu entender o que a pessoa queria explicar, a gente vai fazer várias coisas que não são necessárias, mas na verdade o que ele queria era algo muito mais simples, né? Que era um balanço, podia ser até um pneu que a pessoa entrava lá e ficava balançando de um lado para o outro. Então, assim, essa fase de projeto, a fase de entrevista, é aquele cuidado que a gente precisa ter de saber ouvir, né? Às vezes acha que o grande problema, eu falo que quando a gente acha que sabe demais, infelizmente a gente não dá ouvidos para outras pessoas e a gente acaba que não aprende o que poderia aprender. Então, quando a gente fecha os nossos ouvidos, não escuta de forma realmente sincera e aberta, a gente pode fazer exatamente isso, criar um projeto que não tem nada a ver com o que a gente precisava realmente. Então, sempre tem que estar pegando feedback, sempre tem que estar melhorando uma coisa ou outra, isso é necessário. Às vezes, né, questão de tempo, de dificuldade, você vai adaptando um projeto de uma maneira ou outra, mas sempre tentando atender aquilo que realmente é básico, certo? Então, é uma dica aí, né, que isso aí é mais na área de engenharia de software, que vocês vão estudar mais para frente, que vocês vão tratar mais dessa parte de entrevista, de modelagem, etc. Né? Só para ficar atentos aí, que essa parte da modelagem conceitual também tem muito desses detalhes. Se eu não souber ouvir, acabo que eu vou ficar sem atender a necessidade real do cliente. A modelagem lógica, né, a gente precisa compreender já como que os dados vão ser armazenados e como que eles vão se relacionar. Então, significa que a gente vai pegar esse modelo conceitual que é mais simples e vai transformar num modelo mais próximo da implementação, ou seja, um modelo próximo da criação das tabelas do nosso banco de dados. Né? Então, o modelo lógico é basicamente as consultas das criações de tabela. Esse modelo, ele pode ser chamado de modelo relacional, porque normalmente a gente faz a construção de tabelas com relacionamentos, então é chamado de modelo relacional, e modelo pode se representar de forma de texto ou em tabela. Eu acho que o modelo de texto é mais específico, né, porque a gente já consegue pegar praticamente a consulta SQL já pronta. A adaptação que a gente faz é muito pequena. E nessa fase também tem o chamado dicionário de dados que a gente pode fazer. Esse dicionário de dados, eu falo que pode fazer porque a maioria do pessoal que está desenvolvendo hoje não faz por conta do tempo. Né? Você quer desenvolver muito rapidamente as coisas, então você não faz um dicionário de dados, que basicamente era o quê? Você pegar as informações que eu vou armazenar na tabela, colocar os nomes dos campos, colocar o tipo de cada campo, o tamanho de cada campo e outras restrições. Isso vai fazer de forma automática quando eu criar as tabelas. Então, aquele comandozinho lá que eu falei do describe, ele faz exatamente esse dicionário para a gente. Então, o pessoal meio que pula essa etapa, mas eu poderia fazer ele de forma manual também. Inclusive, tem um livro até técnico, né? Não é livro do nível superior, que ele mostra muito bem essas etapas todas da modelagem conceitual, lógica, essa criação do dicionário, a criação do modelo físico também. A implementação do modelo lógico, né, depois que a gente já concluiu essa etapa de entrevista, já fez a modelagem, agora a gente fala assim, eu já consigo entender aquilo que eu quero fazer, eu já tenho as minhas estruturas,
né, quais são os dados que vão ser armazenados, como que eles vão ser armazenados, quais vão se relacionar, como eles vão se relacionar. Agora eu posso criar os comandos a partir da linguagem SQL dentro do banco de dados que eu selecionei para trabalhar. Então, aí eu vou ter a implementação desse meu modelo lógico. Uma coisa que a gente tem que observar é que essa fase de modelagem é a principal etapa do desenvolvimento do banco de dados. Por que que eu falo que é a principal? Que é justamente onde que a gente vai conseguir identificar se eu vou conseguir resolver o problema do meu cliente ou não, que é exatamente aquilo que eu estava falando sobre a etapa da entrevista, né? Se eu conseguir fazer uma modelagem top, né, eu vou falar que eu consigo atender quase que 100% da necessidade do cliente. Agora, se eu não me preocupar com esse estágio inicial desse projeto, meu sistema pode ser né, eu vou nem falar a palavra aqui, mas pode ser bem ruim. Vou colocar assim. Eu posso gastar tempo com aquilo, eu posso gastar minha energia com aquilo, mas o resultado final é tão ruim que não é possível de ser utilizado. Certo? Então, às vezes, né, você quer sentar a mão lá no computador e falar assim, não, eu já vou começar a desenvolver as tabelas aqui logo, não vou preocupar com modelagem, com nada. Beleza, pode fazer isso, mas pode ser que você vai fazer uma verdadeira merda. Sendo mais aberto, é isso. Eu não quero que vocês façam, não. Então, deixa essa observação bem grande aqui para vocês. Né? Quando for preocupar em fazer alguma coisa, né, desenvolver um software, modelar o banco de dados que faça essa tarefa de forma consciente, né, que faça a modelagem de forma legal. Não vai fazer porqueira não, porque o resultado final vai ser porqueira também. Eu, sinceramente, eu nunca vi ninguém que não fizesse uma modelagem e que fizesse um negócio bom. Né, tem que chegar e fazer o negócio, pelo menos o básico no início, depois vai crescendo, você vai adicionando uma tabela ou outra, você vai remodelando, aí tudo bem, né? Mas deixar de fazer, não. Algumas ferramentas que a gente pode usar para fazer a modelagem do banco de dados. Ideias Modeler, Workbench, DB Design, BR Modelo, são algumas ferramentas. Só que tem várias outras que a gente vai utilizar, inclusive vão ser ferramentas online, né, que a gente está trabalhando aqui. A gente vai usar ferramentas mais abertas e de acesso mais virtual aí para fazer esses modelos, ok? Eu vou indicar outras para vocês. Essa parte aqui, né, nós vamos começar a trabalhar o desenvolvimento dos diagramas da modelagem entidade e relacionamento. Já deu 10 e 6 aqui, então eu vou encerrar por hoje. E na quinta-feira, né, especialmente nessa quinta, eu vou marcar um momento com vocês para a gente poder fazer a continuidade desse conteúdo. Então, quinta-feira, às 21h, né, que é o horário nosso aí que está agendado, essa semana eu vou usar nosso segundo horário semanal, né, justamente para poder adiantar esse conteúdo para vocês. Né? Na semana que vem, talvez a gente faça só na segunda mesmo, acho que já é suficiente. Mas, pelo menos, quinta-feira que vem, vamos estar juntos novamente para fazer isso aqui, beleza? Daniel, Oi. manda de novo aquele lá no Zap, lá que eu troquei de celular, acabei perdendo um arquivo, só para dar uma relida lá de novo. O livro? Isso. É um PDF que você mandou bem no início lá. Sim, sim. Os colegas que tiverem também podem mandar aí, gente. Geral tá precisando do livro aí para dar uma lida. Viu? Qual é aquele livro que eu baixei na internet aquele dia? Exato. Isso aí. Depois eu te mando, Geraldo. Vou ver onde que está aqui. Bacana, tá no próprio grupo aí, só mandar novamente. Uhum. Beleza. Ok. Então, Eu também
Opa, desculpa. Estou precisando, meu celular caiu também, eu perdi. Eu já li, mas você vai fazer. É bom a gente dar uma lida novamente. Quem puder enviar no grupo lá novamente. Ok. Então é isso aí. Quinta-feira, dia 24, né? Então nós estamos juntos novamente. 21 horas. Vai ser o horário nosso mesmo. É isso aí. Boa noite para todos. Ótima semana. Né? Durma com os anjos aí, né? Já tá na hora de dormir quase. Então é isso aí, gente. Valeu. Um abração. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite.